Olá! Agora vamos estar falando sobre os advérbios de modo. Então, vamos lá. Um advérbio é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Ou seja, estamos aqui fazendo uma revisão do que é um advérbio antes de tudo. Normalmente, os advérbios modificam os verbos, nos dizendo como, com que frequência, quando ou onde algo é feito. Então, você tem essa sentença, we walked really slowly. Então, você tem slowly sendo o advérbio aqui sendo utilizado. E really também sendo um advérbio. Então, você percebe que é possível você ter um advérbio modificando um outro advérbio. Aqui, no caso, você tem um slowly sendo um advérbio e really sendo uma ênfase, não é? Mais precisamente sendo aqui dito como este slowly foi feito, ou seja, realmente lento. Agora, entre os advérbios, temos o que nós denominamos de advérbios de modo. Esses advérbios nos dizem como algo acontece, ou aconteceu, ou acontecerá. Então, vejamos aqui. I carefully read the note left on the counter. Não é? Você poderia dizer assim, ou você pode dizer no passado, essa sentença, já que a palavra read também pode ser no passado read, a pronúncia dela, pois é um verbo irregular. E já que temos aqui left na sentença, essa sentença também pode estar no passado. Portanto, você poderia dizer tanto I carefully read the note left on the counter ou I carefully read the note left on the counter. Mas de uma forma ou de outra, isso não tem nada a ver com o que nós temos aqui como foco, eu somente estava querendo me certificar que você compreende o contexto. O advérbio aqui é carefully, indicando então como que a leitura foi ou é feita, ou seja, cuidadosamente, carefully. Agora, os advérbios de modo são geralmente colocados antes do verbo principal ou depois do objeto da sentença. Então, você tem aqui Tom quickly left the building. Tom left the building quickly. Então, você tem aqui quickly vindo antes de left, portanto, sendo uma posição normal para o advérbio, e igualmente quickly vindo depois de building, que seria o objeto dessa sentença. Então, você pode ter o advérbio vindo tanto antes do verbo quanto depois do objeto mais frequentemente, tudo bem? Continuando. Observe que os advérbios well, badly, hard e fast são sempre colocados após o verbo. Isso é muito importante. Veja essa sentença. Alice hard worked. Isso definitivamente está errado. Se você então quer colocar o advérbio hard, que indica como a ação work, no passado worked, foi feita, você precisa que especificamente esse advérbio esteja depois do verbo. E o mesmo se aplica caso o advérbio seja well, seja fast, seja badly. Tudo bem? Em especial estes em especial hard and fast, perceba que eles são bem parecidos com adjetivos. Mas, com isso dito, o que diferencia hard e fast do contexto adjetivo e hard e fast do contexto advérbio é o contexto de uma forma geral da sentença. E, portanto, precisamos de compreender que um adjetivo é o que descreve o que algo é. E um advérbio, como temos aqui em mãos, é algo que descreve como algo é. E se estamos, então, indicando a ideia de como, este hard e fast é um advérbio. Tudo bem? E, tendo eles em mãos, você tem que ter eles estando após o verbo da sentença. Alice worked hard. Continuando. Quando há mais de um verbo em uma oração, a posição do advérbio é muito importante. Se é colocado com um verbo, ele modifica a ação descrita pelo verbo. Se for colocado no final da sentença, ele descreve o modo em que toda a ação descrita por essa sentença foi feita. E é realmente importante compreendermos aqui porque, às vezes, você tem um advérbio, então, se referindo a somente um elemento da sentença, ou você tem um advérbio se referindo a uma enorme parte da sentença, ou até mesmo a sentença inteira, em termos da ideia que ela expressa. Então, aqui vejamos o primeiro exemplo. Samuel slowly decided to leave the party. Então, você tem aqui slowly, o advérbio, modificando somente o verbo principal da sentença, que aqui é o verbo decided. Agora vejamos. Samuel decided to leave the party slowly. Desta forma, você tem aqui o slowly sendo um elemento que caracteriza não somente, ou melhor, não o verbo principal decided, mas
o outro, que no caso seria o leave the party. Então, desta forma, definitivamente você tem essa segunda posição do slowly estando no final da sentença, se referindo a toda uma cláusula. Não somente, então, a uma palavra, que no caso seria o verbo, mas toda uma cláusula, toda uma parte, ou até mesmo a sentença inteira. To leave the party. Então, muita atenção com a posição do advérbio. Agora, às vezes, alguém pode colocar um advérbio de modo no início da frase para captar a atenção do leitor. Isso, então, pode ser interpretado como sendo uma forma de enfatizar a ideia de como algo é feito. Então, vejamos aqui. Confidently, she entered the room. Você poderia muito bem dizer she entered the room confidently. Mas, com você colocando confidently no começo da sentença, seja expressada da forma oral ou escrita, de certa forma, o seu interlocutor, ou quem está lendo o que você escreve, interpreta que você está enfatizando o quão confiante ela estava quando ela entrou no quarto, ou quando ela entrou no cômodo, no local onde ela tinha que entrar. Muito importante, então, compreendermos que, por mais que os advérbios, portanto, de uma forma geral, no caso de advérbios de, como temos aqui, não é? Modo, sendo, ou melhor, são usados para descrever essa mesma ideia de como algo é feito, é crítico compreendermos que a posição deles acaba por caracterizar ou indicar um modo de ou palavras diferentes ou ideias de formas diferentes sendo expressadas, não é? Em termos de caracterização de palavras diferentes, este to leave the party slowly é um exemplo. E o indicar a ideia de forma diferente, esse confidently she entered the room, é o exemplo. Tudo bem? Perfeito. Então temos aqui os advérbios de modo sendo devidamente descritos. Muito obrigado.